Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é mais um vídeo de leituras da semana aqui do Ministério dos Quadrinhos. Você já sabe, né? Vou fazer a apresentação aqui do quadro, né? Mas quem acompanha conhece. É um vídeo no qual eu mostro aquilo que eu li recentemente, sendo que vários desses quadrinhos ganham assim, vídeos exclusivos. Eu acho que essa semana todos já ganharam os vídeos exclusivos, né? Mas não tenho certeza, né? Vai que eu sempre gravo com bastante antecedência, né? Vai que eu resolvi mudar uma ordem aí, mas em princípio acho que todos já ganharam os vídeos exclusivos. Tem bastante coisa interessante essa semana. Deixa eu mostrar aqui a pilha, né? Tem mangá, tem quadrinho brasileiro, bastante Batman, tem quadrinho franco-belga, quadrinho na verdade que é meio argentino, meio franco-belga. Mas antes de começar a falar dos quadrinhos, deixa eu lembrar você do jabazinho, que é importante para o canal, né? Que sustenta o canal, que é o link da Amazon, tá nessa descrição, caso você vai fazer uma compra nessa loja. Se você usar esse link, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Tá o link geral da loja e o link também para os quadrinhos que eu vou mencionar aqui. Todos aqueles que forem vendidos nessa loja. Um deles eu acho que não é, né? Mas vamos lá. Vamos começar então com esse quadrinho aqui. Tomie, na verdade, né? Um quadrinho lançado pelo Pipoca Nanquim, mangá do Junji Ito, que é um grande autor aí do horror, né? E, cara, eu não sabia direito o que esperar disso aqui e acabou se tornando a obra do Junji Ito que eu mais curti, né? Até agora, né? Eu li o Uzumaki, ele tem fragmentos do horror e Tomie é a primeira obra dele e fala sobre uma mulher, né, linda, né, que desperta muito desejo dos homens e ela desperta também nos homens o desejo de assassiná-la. E, bom, esses homens matam, mas ela sempre volta, né? E, bom, a temática é pesada, né? E trabalha muito essa questão do desejo, né? Eu fiz uma resenha, se você quiser dar uma olhada, onde eu discuto um pouco o que eu acho que é os significados que estão aqui. Mas é um quadrinho que é de terror, tem seus impactos, mas pelo menos a mim levou a pensar algumas coisas aí, né? Então, Tomie, do Junji Ito. Esse é o volume 1, volume 2 está para sair agora em março, né? Bom, teve o mangá, vamos para um quadrinho brasileiro, Roleplay. Roleplay é um quadrinho bem divertido. Ele se vende como uma comédia romântica nerd, né? Como uma comédia romântica nerd. É um ator e uma atriz, perdão, que está com problemas na sua peça, sofreu assédio, inclusive, reagiu a esse assédio, gerou problema de financiamento da peça, porque quem assediou foi o financiador. E um quadrinista, né, que não consegue fazer grana com seu quadrinho. E o que rola com ele, né? Ele resolve, então, trabalhar no banco, né? E eles se encontram no elevador. A segunda vez que eles se encontram no elevador, a segunda vez que eles se encontram é no elevador. O elevador pifa, ela fica meio que em pânico e ele resolve mestrar uma aventura de RPG para ajudá-la, né? E aí, bom, tem o antes e o depois disso que mostra o relacionamento deles. Quadrinho independente aí da Risco HQ Independente, roteiro do Marcos Leopoldino e desenho do Guilherme Souza. Roteiro bem com diálogos bem afinados, assim, os desenhos também são bem legais. Tá aí, né? Bom, vamos agora para DC, né? Vamos para DC, eu falei que teve bastante Batman. O primeiro que eu li foi Detective Comics volume 5, o encerramento dessa fase da Detective Comics publicada em encadernados aqui no Brasil, né? Detective Comics volta a fazer parte do mix da revista do Batman, a revista do Batman, tal como as revistas da Panini, passa de 96 páginas e vai trazer tanto Batman quanto Detective Comics. Gostei dessa fase enquanto durou em encadernados, porque é a fase escrita pelo Peter Tomasi, é a fase que funcionou muito bem nesses álbuns fechados, porque os arcos tinham certa independência, funcionava muito bem para o leitor eventual, para o leitor também que está começando a ler Batman. Essa última história aqui é que tem um approach cronológico maior, porque ela é um prelúdio para a Guerra do Coringa, que é o grande evento do Batman que vai sair esse ano aí na própria mensal do personagem, né? Li também Batman Gótico, quadrinho do Grant Morrison com Klaus Janson. Quadrinho, história que saiu aqui no Brasil, né, Um Conto de Batman, né, naquele selo Um Conto de Batman. Saiu naquela revista nos Estados Unidos, na revista Legends of Dark Knights, uma revista que marcou época, né, que tinha justamente arcos autocontidos, equipe criativa rotativa. É uma história do Batman com uma pegada sobrenatural bem grande. Aqui nós não temos aquele Morrison mais hermético, coisa assim. Não é também dos trabalhos mais criativos do Morrison, mas é um gibi ok. É um gibi ok e que perde um pouco por alguns clichês desnecessários. Bom, ainda no Batman, esse quadrinho eu tinha muita curiosidade de ler,
que é Batman Ano 2. É um quadrinho feito pelo Mike W. Barr nos desenhos, no roteiro, perdão, e nos desenhos temos o Todd McFarlane na maior parte das histórias, né, e na maior parte das edições, e o Alan Davis, que escreve a primeira edição de Batman Ano 2, que foi a Detective Comics 575, e depois volta numa história fechada, Batman Full Circle, que é uma sequência, mas muito ligada a Batman Ano 2. Aqui nós temos uma história que pretende dar sequência ao Batman Ano 1, do Frank Miller com Matt Skelly, né? E tem uma pegada muito diferente, muito diferente. Vemos um Batman mais... o Batman já é Batman, né? Batman não vê ele se tornando Batman, mas ele agora está se consolidando como Batman. E quais são as consequências de ser o Batman? Será que não é se tornar parecido com aquilo que ele combate? É uma história que tem ideias muito legais, mas que eu acho que ficou a dever na execução. As coisas são meio apressadas, as coisas são meio apressadas. Enfim, foi legal de ler, mas dadas as ideias, o potencial disso aqui era muito grande, né? Talvez um cuidado editorial maior, um cuidado por parte do editor maior, tivesse tido feito isso aqui ser, sei lá, um marco maior na trajetória do personagem. Vamos lá, né? Ainda faltam 2 edições, vou mostrar, de X-Men, né? Eu tô comentando todas as edições de X-Men dessa fase aí do Jonathan Hickman e tô gostando bastante. Essa número 9 aqui, inclusive, foi a minha edição favorita desde o término das minisséries de Powers of X e House of X. Esse término foi lá em X-Men número 4. A partir do número 5 começaram a sair revistas mensais dos Estados Unidos aqui no Brasil. E aqui no Brasil nesse mix, né, que é um mensal lá fora, quinzenal aqui no Brasil, né, por isso li a 9 e a 10, né. São vários títulos, né, Marauders, quer dizer, Carrascos, Excalibur, Novos Mutantes, X-Force, Fallen Angels e o próprio X-Men. E essa edição número 9 abre com uma história dos mutantes em Davos. E que história, minha gente, que história. São os mutantes mostrando sua nova estratégia para se relacionar com o mundo, né, e para se impor ao mundo, que é uma estratégia político-econômica, né, não só vamos dominar o mundo com os nossos poderes. Assim. Para mim, o grande destaque aqui é a história dos X-Men, né, mas, no geral, foi a minha edição favorita, fazendo o cômputo, não só por causa de X-Men. A número 10... ela não teve o mesmo impacto, né? Bom, são várias histórias, então às vezes é meio complicado comentar. Ela não teve o mesmo impacto da 9, né? Mas pegar um destaque aqui é a situação dos Novos Mutantes, né? O título Novos Mutantes ele é escrito pelo Jonathan Hickman e pelo Ed Brisson. O Ed Brisson ele trabalha as tramas que se passam na Terra e o Jonathan Hickman as que se passam no espaço, no Shi'ar, né? Nessa edição no espaço Shi'ar lá, né? E aqui nós temos uma situação geopolítica tensa nesse Império Shi'ar e os Novos Mutantes lidando com ela, né? Então essa edição número 10 teve um Novos Mutantes do Hickman, né? X-Force, uma edição muito violenta, acho que umas sequências um pouquinho desnecessárias, mas enfim, segue sendo uma revista bem legal. E por último, mas não menos importante, o Guarani. Falei que era um quadrinho franco-belga, mas uma pessoa comentou aqui no canal, usou uma definição boa, que foi um quadrinho franco-hermano, porque ele foi publicado na França, originalmente. Mas o Diego Agrimbal e o Gabriel Hipólite são argentinos. E o tema é um tema, vamos lá, da maior relevância para a nossa história, que é a Guerra do Paraguai, né? É um quadrinho que é ambientado no final da Guerra do Paraguai e nós vemos as crianças soldados do Paraguai. Ou seja, é terrível isso, né? O Paraguai já com 90% da população masculina erradicada e sequestra crianças guarani para lutar uma guerra que não é delas, assim, né? E os soldados, inclusive brasileiros, estão nesse massacre, né? Estão do outro lado. É uma história que mostra bem o horror da guerra, é uma história bem escrita, muito bem pesquisada, com desenhos ótimos aí. O Diego Agrimbal realmente fez um trabalho de primeira linha aí na pesquisa e no roteiro, e o de Gabriel Hipólite arrebentou nos desenhos. Gibi muito legal, volume único também, vale mencionar, lançado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Enfim, minha gente, são esses quadrinhos que eu li
nessa semana aí, né? Tá aí minha pilhazinha. Não esquece de botar nos comentários o que você leu. Às vezes eu acabo descobrindo coisa que eu não conhecia, porque o pessoal comenta aí. Também não esquece de curtir se você gostou, de mostrar o vídeo para outros, né? Isso que faz a nossa comunidade aqui aumentar. O link da Amazon já mencionei lá no começo, né? Mas não custa mencionar aqui no final, usando você ajuda o canal, né? Então curte, comenta, compartilha, lembra do link da Amazon. Lembra também que a gente tem um podcast, né? Voz dos HQs. Meu filho tá chorando um pouquinho ali fora agora, né? Já vou encaminhar o encerramento aqui, mas o podcast é a Voz dos HQs. O link tá na descrição, tem áudios diários lá todo dia e aqui vídeos diários todo dia. Bom, áudio diário todo dia, vídeo diário todo dia, uma redundância terrível, né? É por causa do choro da criança. Aqui tem vídeo todo dia, lá tem áudio todo dia. Dá uma olhada, tá em todas as plataformas, né? E se inscreve no canal caso tenha chegado através desse vídeo. Para então por aqui, minha gente, um abração e até o próximo vídeo. Vou lá ver a criança.